Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Catunda falando. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá bem? Hoje a gente vai finalmente retomar o livro O Pequeno Príncipe. Depois de algum tempo, a gente tratou sobre outros conteúdos que eram de relevância. E esse vídeo já era para ter ido na semana passada, porém eu não consegui fazer, porque eu estava um pouco resfriado. Não é Covid, mas também não sou covarde. Gostaram da piada? Eu tô bem melhor agora, graças a Deus, e agradeço a compreensão de vocês todos, tá bem? E a gente vai finalmente retomar O Pequeno Príncipe. A gente tinha parado na visita do príncipe aos planetas. A gente vai retomar hoje do planeta Terra. Ficou faltando a gente falar de 2 planetas. Essa é a tarefinha de casa de vocês, se vocês puderem ver a visita do príncipe ao rapaz que tinha o lampião e o lampioneiro, né, que acendia o lampião, e o geógrafo. E enfim, o príncipe chega ao seu 7º planeta, que é o planeta Terra, que é justamente onde ele vai fazer o seu encontro com o aviador. Então fica ligado, certo? A gente vai retomar a leitura. Como eu já disse, a atividade de vocês é essa outra. Quem está sem o livro, dá uma pesquisada, faz um resumozinho sobre esse encontro do príncipezinho com esses dois, o 5º e o 6º planeta, certo? O rapaz que acende o lampião e o geógrafo. Tá certo? A gente já tinha visto a visita ao planeta do rei, a do bêbado, e enfim, tem outras que a gente já tinha visto. A gente vai dar prosseguimento agora. Deixa eu ver. O 7º planeta, no meu livrinho de bolso, é a página 56, certo? E a gente vai dar prosseguimento. O 7º planeta, portanto, foi a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Nela existe 111 reis, não esquecendo os reis negros, claro. 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7 milhões e meio de bêbados, 311 milhões de vaidosos. Ele está fazendo uma referência aos outros planetas. Ou seja, cerca de 2 bilhões de gente grande. Eu quero fazer uma ressalva aqui, tá bem? Na época em que o livro foi escrito, essa mais ou menos era, até um pouco mais do que isso, a quantidade de pessoas na Terra. A gente está falando de uma outra época, certo? Em que o Antoine de Saint-Exupéry faz o livro. Hoje a gente tem quase já 8 bilhões de pessoas. Só a população da China é quase 1,5 bilhão de pessoas. Então ele faz uma referência a esses outros planetas. E enquanto nos outros planetas geralmente só tinha uma pessoa habitando, aí ele vai dizer que na Terra tem esses tipos de pessoas muito mais. Por exemplo, aí ele vai chutar números, né? Não são números exatos, como por exemplo 7 milhões e meio de bêbados. A gente não sabe exatamente qual a quantidade de bêbados que existem na Terra, mas vamos dar prosseguimento, tá bom? Para dar uma ideia das dimensões da Terra, direi que antes da invenção da eletricidade, era preciso manter no conjunto dos 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 lanterneiros. Visto um pouco de longe, o efeito era esplêndido. O movimento daquele exército eram regrados como os de um balé de ópera. Primeiro era a vez de lanterneiros da Nova Zelândia e da Austrália. Estes, após acenderem seus lampiões, iam dormir. Então entravam na dança os lanterneiros da China e da Sibéria. Estes também depois sumiam nos bastidores. Depois era a vez dos lanterneiros na Rússia e da Índia. Depois os da África e da Europa. Depois os da América do Sul. Depois os da América do Norte. E eles nunca se enganavam na ordem da entrada em cena. Era grandioso. É o tamanho da Terra que ele está falando aqui, o número de pessoas, tá bem? Só o lanterneiro do único lampião do Polo Norte e seu confrade, o único lampião do Polo Sul, levavam uma vida de ócio e displicência, trabalhavam 2 vezes por ano. Ele está fazendo aqui uma referência ao período em que, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, tem um período em que a luz do Sol bate bem menos, 6 meses de escuridão e 6 meses de claridade. Aí ele vai falar que esses lanterneiros, na realidade, são trabalhadores displicentes, tá bem?
Isso é uma questão geográfica. Inclusive o autor ele bebe muito da fonte da geografia para poder passar as informações. Claramente ele tem um domínio de geografia muito grande. Ele como aviador também, ele tinha uma imagem a respeito da Terra diferenciada de outras pessoas, tá bem? A quem queira ser espirituoso, corre mentir um bocadinho. Não foi muito honesto quando falei dos lanterneiros. Posso dar falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os humanos ocupam pouquíssimo espaço na Terra. Se ficassem em pé, um pouco apilhados como um comício, os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se acomodariam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento e por 20 milhas de largura. Seria possível empilhar a humanidade na menor ilhota do Pacífico. A gente grande, claro, não acreditará. Ele mais uma vez remete àquele debate lá do início, certo? Que fala a respeito de gente grande, gente pequena, criança. Gente grande imagina que ocupa muito espaço, acha-se importante como os baobás. Então deve-se aconselhá-la a fazer o cálculo. Gente grande adora números, vai gostar. Mas não perca tempo com essa tarefa penosa, é inútil. Confie em mim. O príncipezinho chegando à Terra ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já estava até com medo de ter errado de planeta, quando um anel da cor da lua se mexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho, pelo sim, pelo não. Boa noite, respondeu a serpente. Em que planeta caí? Perguntou o príncipezinho. Na Terra. Na África, respondeu a serpente. Ah, não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto, não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se em uma pedra, ergueu os olhos para o céu e disse: fico pensando se as estrelas são iluminadas para que cada um possa um dia encontrar a sua. Olha o meu planeta, está bem acima de nós, mas é tão longe. É bonito, disse a serpente. O que veio fazer aqui? Tive uns probleminhas com uma flor, disse o príncipezinho. Ah, fez a serpente, e calaram-se. Onde estão os humanos? Reatou finalmente o príncipezinho. A gente fica um pouco solitário no deserto, a gente fica solitário também entre os homens, disse a serpente. O príncipezinho ficou a olhá-la por muito tempo. Que bichinho esquisito você é, disse ele por fim. Fina como um dedo, mas sou mais poderosa que um dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Não é tão poderosa, nem patas você tem, nem viajar pode. Posso levá-lo para mais longe que um navio, disse a serpente. E enrolou-se no tornozelo do príncipezinho como um bracelete de ouro. Devolvo à terra de onde saiu todo aquele que toco, disse também. Mas você é puro e vem de uma estrela. A serpente ela está falando de algo extremamente delicado, a morte. Né? Muitas serpentes elas são venenosas, né? E aí ela está falando que quem ela toca, ela tem um poder de viajar para muito longe. Na realidade é sobre a morte, mas veja a sutileza como o autor ele vai tratar sobre um tema tão difícil, né? Um tema tão complexo que é a morte. Tem essa imagem aqui, ó. Será que dá para vocês verem? Tá dando para ver. É o príncipezinho e a serpente, tá bom? Vamos continuar. O príncipezinho não respondeu nada. Você me dá dó, tão fraquinha nessa terra de granito. Posso ajudá-lo um dia se estiver com muita saudade do seu planeta. Posso. Oh, entendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que você sempre fala por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se. O príncipezinho atravessou o deserto e só encontrou uma flor de 3 pérolas. 3 pétalas, perdão, pérolas não, tá bom? Uma florzinha de nada. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse a flor. Onde estão os humanos? Perguntou o príncipezinho com polidez. A flor tinha visto certo dia uma caravana passar. Humanos? Existem uns 6 ou 7, eu acho. Eu os avistei há uns anos atrás. Mas nunca se sabe onde podem ser encontrados. São carregados pelo vento. Não tem raízes, esse é o problema deles. Os humanos se movimentam diferente da flor, né? Adeus, disse o príncipezinho.
adeus, disse a flor. Tem essa imagem aqui, ó, da flor, tá bem? No deserto. Uma flor no deserto, né, é algo extremamente raro. O príncipezinho escalou uma montanha alta. As únicas montanhas que ele já tinha visto eram os 3 vulcões que lhe chegavam aos joelhos. E o vulcão extinto lhe servia de banqueta. De uma montanha alta como esta, pensava ele, avistarei de vez todo o planeta e todos os humanos. Mas não avistou nada além dos picos pedregosos de ponta aguçada. Bom dia, disse pelo sim, pelo não. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem são vocês? Disse o príncipezinho. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta doido, pensou então. É sequíssimo, pontudíssimo, salgadíssimo, e os humanos não têm imaginação. Repetem o que lhe dizem. Lá em casa eu tinha uma flor. Era ela que sempre falava primeiro. Esse daqui, ó, é a imagem do pico, né, da montanha que o príncipezinho conheceu o eco achando que eram humanos. Vamos continuar? Ocorre, porém, que o príncipezinho, depois de andar muito tempo por areias, rochas e neves, finalmente descobriu um caminho, e todos os caminhos levam aos humanos. Bom dia, disse. Era um roseiral florido. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho olhou para elas, todas se pareciam com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou ele, estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah, fez o príncipezinho. E sentiu-se muito feliz. Sua flor lhe contara que era a única da espécie no universo, e ali estavam 5.000, todas semelhantes, num único jardim. Ela ficaria bem envergonhada se visse isso. Pensou ele. Iria tossir sem parar e fazer de conta que estava morrendo para fugir do ridículo. E eu seria obrigado a fazer de conta que cuidava dela, porque senão, para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Aqui é a imagem do roseiral, certo? Roseiral. Aqui pertinho de mim, onde eu moro, em Paulista, tem um bairro chamado Roseira. Eita, que maravilha, era muita rosa. Não tem mais, muita coisa foi devastada. E depois pensou também, eu que me achava rico por ter uma flor única, só possuo uma rosa ordinária. Isso mais meus 3 vulcões que chegam aos joelhos, um deles talvez extinto para sempre. Não é nada que faça de mim um grande príncipe. E deitado na relva, chorou. Foi então que apareceu a raposa. A gente vai chegar até a raposa para depois parar e ir, enfim, para a última parte, tá bom? Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem é você? Perguntou o príncipezinho. Você é bem bonito. Sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Ninguém me cativou. Ah, desculpe, disse o príncipezinho, mas depois de pensar um pouco acrescentou. O que significa cativar? Lembra do exercício que a gente passou lá no começo? Você não é daqui, disse a raposa. Está procurando o quê? Procurando os humanos, disse o príncipezinho. O que significa cativar? Os humanos têm espingardas e caçam, disse a raposa, bem desagradável. Também criam galinhas, só isso neles é interessante. Está procurando galinhas? Não, disse o príncipezinho, estou procurando amigos. O que significa cativar? Olha a raposa aí, apareceu pela primeira vez. Ela pergunta sobre as galinhas porque é um alimento, né, típico que as raposas consomem, tá bom? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa, significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Para mim você ainda não passa de um menino parecidíssimo com 100.000 meninos. É agora a hora do menino, do príncipezinho, se tornar igual a todos os outros. Ele que antes julgava o planeta como tendo várias pessoas iguais, vários bêbados, vários geógrafos, ele agora era só mais um menino. E eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Para você, eu não passo de uma raposa parecida com 100.000 raposas. Mas se você me cativar,
Precisaremos um do outro. Para mim, você será o único no mundo. Para você, serei a única no mundo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu vou parar aqui. Para mim, vocês são únicos no mundo. Vocês, de cada uma das séries, cada um dos alunos, são cada um diferente um dos outros. E aqui eu passo um recado muito do que eu estou sentindo agora. Cada um de vocês é especial do jeito que vocês são. Vocês não são iguais a absolutamente ninguém. Graças a Deus nós não fomos criados como robôs parecidos uns com os outros. Nós temos cor de pele, jeito de andar, forma de falar, jeito de se vestir completamente diferente. E isso é o que nos torna especiais. Que vocês possam cativar uns aos outros, cativar amizades, criar laços uns com os outros, não apenas com seus familiares, mas com todas as pessoas com quem vocês cruzarem no caminho da jornada que se chama vida. Aproveitem para desfrutar das diferenças que existem entre nós, encontrando também, hora ou outra, algumas semelhanças, e essas semelhanças fazem com que os laços entre a gente se tornem ainda mais legais. Mas o legal mesmo é ser diferente. Eu cativo vocês, eu quero criar ainda mais laços com vocês, mesmo distantes, mesmo na pandemia, mesmo cada um em sua casa. Crie laços você também. Quem quiser criar laços comigo, fique à vontade. A gente está à disposição. Lembre-se de fazer essa leitura a respeito do rapaz que acendia o lampião e do geógrafo. E lembre-se sempre, principalmente, de criar laços com as outras pessoas. Até mais, forte abraço e vamos embora, porque está faltando pouco para terminar o Pequeno Príncipe. Abraço, pessoal!